Os segredos do magnésio e os benefícios que ele pode trazer para o nosso dia a dia, além de nos fazer envelhecer com saúde. Este é o tema do Depois do Jeans desta edição. Não saia daí. Obrigada, doutor Arnoldo Veloso, pela presença e pelo bate-papo que nós teremos agora. Doutor, em relação ao envelhecimento, essas condições cardíacas que podem surgir após uma certa idade, elas são comuns para a população que vai ficando idosa? Muito comuns. No nosso país, nós temos vários problemas que acarretam o aparecimento de problemas cardíacos ainda, e às vezes, em idade jovem. Na nossa experiência, eu não sou cardiologista, mas como eu sou avô e pai de cardiologistas e genro também de uma figura muito também experimentada na medicina, a gente sabe que é preciso todo mundo tratar a parte cardíaca, porque começa a aparecer os problemas depois de certa idade. E isso tem a ver com um dos temas da nossa pesquisa, porque para o coração funcionar bem, é preciso que haja um bom suprimento de magnésio. E a pesquisa que nós temos feito não é medir o magnésio no sangue. É um conjunto de dados que mostram que 95% das pessoas têm carência do mineral, que justamente está muito ligado à prevenção das doenças cardíacas. Então, depois de vários anos de estudo, o senhor chegou à conclusão de que existem problemas que podem aparecer em função do que a gente come. E aí, a partir daí, foram feitas essas... Sim, porque pela alimentação, nós receberíamos o magnésio suficiente. Mas há um porém, é que o magnésio é mais representado na água. O nosso solo, se tivesse rico em magnésio, por exemplo, se o nosso solo fosse vulcânico, como é o caso, por exemplo, do Japão, a incidência, a água seria rica em magnésio. Também na França, na Alemanha, nesses países todos, nós tivemos a oportunidade. Então, haveria maior provisão de magnésio no organismo e menor incidência. No Japão, por exemplo, é interessante porque nós vemos uma grande, extraordinária prevenção do japonês, fazendo com que ele praticamente não tenha problema cardíaco. Sem problemas. Ele vai morrer com a pilha, porque ele com 90 e tantos anos. Mas ele não tem problema cardíaco. Não existe lá ponte safena, não existe angioplastia, não existe Instituto do Coração japonês, nada. Aqui está, de acordo com essa estatística que nós vemos aqui, o Japão, a taxa anual de mortalidade de doença cardíaca isquêmica, morte por milhão, japonês zero, ele tem uma relação 1,2 de cálcio sobre magnésio. Aqui nós vemos a Grécia, a Iugoslávia, a Itália, a Holanda, os Estados Unidos, Finlândia, e o Brasil está aqui em cima, com uma proporção muito alta de cálcio sobre magnésio. Então isso causa uma desregulação muito grande e aparece a estatística com muitos problemas que vão encher as clínicas dessa área. E então, existe a possibilidade de envelhecer sem problema cardíaco? Existe, pois não. O caso do Japão. E óbvio. Isso, a suplementação de magnésio seria uma solução. A suplementação associada a outros... Sim, ao exercício, ao estilo de vida. A alimentação tem que ser o mais diversificada possível. Evitar, por exemplo, cozinhar com a água fluoretada, que é um dos temas mais importantes, porque ela também deprime o magnésio, os estudos mostram isso. Eu tenho estudos internacionais mostrando esse aspecto. Então, existe também ainda pesquisas que falam que o flúor interfere também aí de uma forma negativa na nossa saúde. Sim. Ele é profundamente tóxico. Nós estamos com um material aqui que mostra que ele foi banido em 79%, aliás, 93% dos países do mundo. Eu acho 97%, se não me engano, está aqui. Então, esse estudo aqui permite chegar a esse ponto, porque foi tudo isso. Esse estudo foi me dado por um professor de odontologia do Rio de Janeiro, Dr. Olímpio Faisal, que me deu o material e eu fiz uma pesquisa e confirmei esses dados. Então não adianta a gente estar pensando, não pode fazer fluoretação e aplicar essas medidas todas, tem que fazer com muito cuidado, porque nós temos que ver o perigo do flúor como potencial. O flúor é usado para matar barata. Ixi. Ô, doutor. Então, aqui nós temos, olha aqui, isso, usado como inseticida
fluoreto de sódio. Que é o flúor que a gente usa para escovar os dentes. Exatamente. Como é que a gente pode pensar que esse produto pode ser usado como na nossa alimentação? Polêmico, né? Sim, é alta e bote polêmico nisso. E o que a gente pode fazer para chegar, então, depois dos 60 anos, né? Sim. Numa idade mais avançada, sem problemas cardíacos? Esse problema que eu lhe digo, assim, suplementar o magnésio. Essa é interessante lembrar, porque eu tinha uma pessoa muito minha amiga, nas horas livres, eu sou músico também, né? E tinha uma pessoa que me acompanhava. Eu fui aluno do famoso músico chamado Jacó de Bandolim, aqui em Brasília, teve aqui muitos anos. Jacó morreu muito novo, 51 anos. Nessa época eu não estudava ainda magnésio. E depois outros morreram, onde o fumo entra em jogo também, aumenta o estresse, aumenta o consumo de magnésio, e quem já não tem... Então os hábitos ruins também vão, lógico, claro, atrapalhar. Contribuem, perdem o balanço, que isso é uma, como se fosse uma contabilidade, um balanço de nutrientes. Então o cálcio e o magnésio bem balanceados, a coisa diminui o risco. E acontece que esse rapaz, ele chegou aos 60 anos, no livro, tem aqui o que se chama a fase em que existe a perda do magnésio, da biodisponibilidade. Nós temos uma área muito curiosa. O corpo tem um balanço. Ele guarda um magnésio nos ossos. Tem uma reserva, então. Essa reserva disponível de 10 gramas. Gente, da idade de vocês, todo mundo tem essa reserva. Passou de 55 anos, não tem mais reserva. Acabou. Aí é preciso, então, contar com a moeda corrente. Tem que ter o magnésio na mão, tomar o suplemento e tal. É importante comer verdura, comer nozes, amêndoas, são comidas pouco frequentes, né? Castanha do Pará, quer dizer, são onde tem semente, eles são ricos em magnésio. Se vai comer arroz, por exemplo, come o arroz integral, porque ele tem magnésio, o outro não tem. O branco já foi desprovido. Então, a pessoa com essa idade, de 55 em diante, eu me lembro dessa história quando ele fez 60 anos, foi uma grande festa, e eu disse para ele, você tem que fazer seus exames para você começar já a tomar, porque você agora já é sexagenário, tem que ter cuidado, não tem mais validade. E entreguei para ele o pedido de exame na segunda-feira, aliás, segunda-feira teve com ele de manhã, que era a primeira hora, era minha. Ele tinha um estúdio onde a gente fazia prática musical. Na quarta-feira ele foi ao Clube do Choro tocar e teve um infarto fulminante. E talvez... Ele morreu em 2010, em setembro. Era uma grande figura, um músico muito conhecido aqui em Brasília. E o senhor acha que a suplementação, se tivesse sido feita, claro, teria ajudado? Isso é estudado no mundo inteiro. O magnésio é o único elemento que tem uma sociedade própria dele. Doutor, nós vamos falar do magnésio no próximo bloco, porque aí a gente vai entrar fundo no que todas as pesquisas estão trazendo aí pra gente. Mundiais, está aqui. Ok. Vamos falar? A gente vai para o intervalo, já volta, não sai daí. Voltamos com Depois do Jeans, conversando com o Dr. Arnoldo Veloso, que é autor do livro Magnésio, que ele pode fazer por você. Doutor, em relação a esse estudo que o senhor fez sobre o magnésio, quando que começou o interesse por esse assunto e hoje em dia, o que o senhor concluiu, né, depois de todos esses anos estudando esse assunto? Foi uma pesquisa muito bem sucedida, porque eu era um médico ligado à área neurológica e neurocirúrgica e estive aqui em Brasília numa época em que havia muito acidente e eu estava aqui desenvolvendo a minha técnica de traumatismo do crânio. Fui muito bem sucedido, escrevi um capítulo de um livro importante e fiquei viajando na Alemanha para dar a minha contribuição como bolsista da Fundação von Humboldt. Numa das viagens, eu estava já com 50 anos e levei um produto antihipertensivo chamado Seucrin, passado por um colega cardiologista, muito meu amigo, que me foi um dos responsáveis pela minha vinda para cá. Chegando na Alemanha, eu tomei o remédio e tive uma reação muito
inesperada. Fiquei com icterícia, perdi os sentidos e me internaram durante 45 dias. Depois dessa fase, tive alta e li com surpresa que o produto que eu tinha tomado, chamado Celcrim, tinha sido banido nos Estados Unidos porque tinha produzido 566 mortes. Eu fiquei decepcionado porque o remédio tinha sido lançado aqui, um folder muito bonito, no Congresso de Cardiologia. No mesmo jornal havia um anúncio, curso de medicina ortomolecular. E é uma medicina que muita gente hoje fala com uma espécie de relutância e não quer aceitar. É a medicina nutricional, só isso. É um aprofundamento do conhecimento bioquímico do organismo que amplia nosso conhecimento dessa matéria. Geralmente a gente não estuda isso na faculdade. Ou passa muito rapidamente, passa rápido, né? e depois a pessoa não sabe, a pessoa fica restrita a passar remédio e tratar de sintoma. Aqui não, nós tratamos a causa. E com isso eu fiquei um grande defensor dessa técnica, comecei a estudar e comecei a aplicar em mim próprio. E a isso eu atribuo estar hoje com 84 anos com uma performance de 60 e poucos anos. E todo mundo, meus colegas de que são da minha idade, ficam impressionados. Eles são também meus pacientes, vêm aqui me procurar. Eu estou cuidando deles. E nesse campo, eu entrei para esse grupo de estudo internacional de pesquisa do magnésio, do qual sou o único representante brasileiro. Já tive em 33 viagens internacionais e recebi prêmio também da Academia Francesa pelo estudo inicial que eu fiz, mostrando que o magnésio, na excreção urinária de pessoas normais, era muito abaixo dos padrões internacionais. E isso fiquei conhecido no meio até hoje. Tenho ligação com esse grupo. Então, a partir de todos esses estudos, o senhor conseguiu comprovar que o magnésio é essencial para que a gente consiga alcançar a saúde, né? Exatamente. Se não podemos ter o magnésio natural na água, como eu falei, podemos tê-lo como suplemento. Existem várias coisas, existem várias formas. E há muitos cursos sobre isso, como administrar. Tem até agora na página 217 do livro, como prevenir a doença de Alzheimer, porque o magnésio é mal distribuído no tecido nervoso. Mas, graças à indústria farmacêutica, nesse ponto ela lavrou um tento, ela conseguiu mostrar que, unindo o magnésio à treonina, que é o aminoácido essencial, consegue-se uma melhor distribuição no tecido nervoso. E está sendo usado já também como preventivo, que é muito importante. Então, além da condição da melhora cardíaca, também existe uma melhora neurológica. Sim, esse é o resultado. Página 217 do livro. Eu vou ler, com certeza. Doutor, e além disso, né, se a gente for pensar em suplementação, então, a partir de quando a pessoa deve fazer? E óbvio, né, com orientação médica para que isso aconteça. Desde que a gente nasce, começando logo a usar, por exemplo, uma coisa interessante que tem magnésio é o coco. O chocolate tem magnésio, mas cuidado com o excesso de açúcar, né? Isso. As nozes em geral, amêndoas, castanha de Pará, verduras. O magnésio é o mineral mais importante, por isso que tem um estudo dele, uma associação dele, da qual faz parte. Ele permitiu que nós tivéssemos aqui no nosso planeta o oxigênio. Aí eu acho por quê? Porque ele faz a parte da molécula da clorofila, que é 155H72O5N4 Mg. O magnésio é o elemento-chave desse extraordinário invento da natureza para conseguir tirar a energia do Sol e fazê-la funcionar e acionar o nosso sistema. Nós vivemos à custa dessa energia. Olha que interessante. Maravilha. É o magnésio que está no meio da história. Tá vendo? E depois de tanto estudo sobre o magnésio, qual é a conclusão que o senhor chega para que uma pessoa, por exemplo, que nunca tenha se importado com alimentação ou nunca teve acesso à suplementação, que hoje, após 60 anos, comece a se preocupar? O que o senhor pode colocar para ela? Ela já tem, inclusive, que se introduzir no campo, porque é o seguinte, ela não tem mais aquela reserva que tem peculiar na sua faixa etária, reserva óssea da biodisponibilidade do magnésio. Ela já precisa usar o suplemento, porque ela tem que pagar cash. No dia a dia, na alimentação, tem um suplemento de magnésio, ou citrato, ou aspartato, ou orotato. Tem várias indicações. É preciso, então, a pessoa estudar esse campo. Os cardiologistas estão fazendo isso. Eles já fazem na UTI.
Faz na UTI. Existe a possibilidade de correr atrás do prejuízo? Sim, existe, porque a gente tem que, quando está o balanço de pagamento está errado, temos que fazer a correção. A gente não pode... Imediatamente, independente da idade. Não tem dúvida. A idade, ela é justamente um diferencial, mas a gente pode corrigir a idade, também pode compensar. E claro que o nosso programa tem um fim. Quando acabar a pilha, a gente, claro, mas isso pode acontecer muito depois dos 90 anos. Com certeza. Doutor, estou encantada com o assunto. E no próximo bloco, então, nós vamos voltar agora falando especialmente de tudo que o magnésio e atividade física, alimentação proporcionaram na vida do senhor. Ok? Certo. No próximo bloco a gente volta, não saia daí. Continuamos com o nosso bate-papo com o Dr. Arnoldo Veloso, autor do livro Magnésio, o que ele pode fazer por você. Doutor, em relação à saúde do senhor, o senhor hoje sendo um exemplo de vitalidade, com 84 anos, o que o senhor faz para manter toda essa condição física, psíquica e de saúde e até hoje exercer a profissão e estudar tanto assuntos que são tão importantes? Preciso cuidar da saúde, tenho que também tomar alguns suplementos, alguns medicamentos, minha filha me passou para alguns, porque na realidade nessa idade tem tendência à hipertensão. Então eu uso o magnésio com mais uns outros suplementos, com mais medicamentos, poucos. Agora, cuido muito da minha alimentação, que é um ponto muito crítico, porque os alimentos não são mais aqueles alimentos que nós tínhamos do passado. Hoje os alimentos em grande parte são transgênicos. A gente fica preocupado com o milho, com a soja. E cada um de nós tem uma peculiaridade. Por exemplo, um alimento para uma pessoa pode ser um tóxico para outra, um veneno para outra. Então, já dizia o velho Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o teu remédio e o remédio o teu alimento. Então, a primeira coisa é saber o que devo fazer. Tem que ter verdura, não tem jeito. Tem que fazer verdura, tem que usar alimentos variados e procurar diferenciar. Num dia não comer a mesma coisa sempre, procurar os 40 alimentos, em vez de 10 ou de 12, como as pessoas realmente fazem, procurar comer outros alimentos. Com variedade, né? Pão de queijo, nós temos uma receita aqui interessante, feita com leite de coco. Temos sugestões diversas, por exemplo, as tapiocas, e temos essa... bruas. Então a gente tem que procurar diversificar isso e usar os alimentos realmente cozidos, evitar carne muito, por exemplo, que bem passadas. É melhor a mal passada. É melhor a mal passada. É melhor do que a outra, porque tem enzimas, as chamadas aminas heterocíclicas, que podem ser cancerígenas. Olha que interessante. Além da alimentação, que é fundamental, o exercício físico é de extrema importância? Muito importante, o exercício físico é interessantíssimo. Nisso nós temos hoje várias inovações, inclusive uma que foi desenvolvida na União Soviética, da Guerra Espacial, nessa disputa, eles lançaram a plataforma vibratória. É um excelente tipo de exercício, porque pode ser também adaptado a pessoas de idade, e reduz a necessidade de passar muitas horas, porque ele pode fortificar a parte muscular, melhorar o equilíbrio, que é o grande problema do velho, ele tem, que cair, e facilitar a vida dele. Ele, com a plataforma ele faz 3 vezes por semana, 15 minutos, e cumpre a obrigação. E Sim, trabalha exato. o equilíbrio. É o maior exercício do momento que tem. E nós também defendemos uma técnica alemã, que eu trouxe de lá, do Manfred von Ardenne, um grande profissional, um grande físico alemão, criou e adaptou para ele, que é a oxigênio terapia com exercício. Isso é excelente. Eu tenho já mais de 100 casos, resultados brilhantes. Mesmo que a pessoa não precise do Não, oxigênio? é o oxigênio com exercício, porque com a idade vai havendo uma má distribuição do oxigênio no sistema do organismo. Com essa técnica, nós conseguimos restabelecer uma melhor distribuição na rede capilar, na rede que distribui, e o oxigênio pode ser o grande preventivo do câncer também, porque o câncer detesta oxigênio. Olha que maravilha. Então, enquanto o exercício está sendo feito, a oxigenoterapia seria ela no exercício, a gente faz para
essas mazelas da idade, porque isso, todas essas coisas têm já o respaldo científico. E eu aprendi na Alemanha isso em 97, mas ele tinha distribuições, certos tipos da qualificação, por exemplo, era 2 horas, depois uma fazia em 30 minutos, aí eu fiquei na dúvida. Depois veio um dos grupos que eu recebo dos Estados Unidos, o Robert Roman, um americano, ele propunha fazer durante 15 minutos, 10 litros por minuto, durante 18 dias. Eu achei a mais prática de todas e comecei a fazer com ela e foi um grande resultado aqui. E tive resultados brilhantes em vários pacientes, sobretudo pessoas dessa idade. É uma maneira de enfrentar o problema geriátrico sem usar métodos que às vezes dão efeitos colaterais graves e perturbam a qualidade de vida da pessoa. Então, todo esse seu conhecimento, o senhor passa para o cuidado que o senhor tem com o seu paciente? Claro, e comigo também. Eu sou a prova, faço coisa. Claro que, à medida que o tempo aumenta, eu preciso de ter mais cuidado, mas eu obedeço da melhor maneira, com essa humildade que é necessária. A gente sempre diz, olha, tem que aprender. Nós temos, não tem a mesma coisa, a qualidade que temos aos 30, então a gente tem que ser cuidadoso, mas seguindo essa linha, pode-se levar uma vida bastante boa. Ainda dirijo até hoje. Olha que maravilha. Tem. E para a gente finalizar, qual é o segredo para cuidar agora, então? Usar o magnésio, da memória. Essa forma que ajuda, associado com uma outra chamada GPC-colina também, para melhorar a qualidade da produção dos neurotransmissores. Que maravilha. E leitura? Sim, claro, sempre. Leitura eu faço e toco meu instrumento todo dia. Meia hora para prática, para manter a memória, fazer o exercício e toco pelo menos 2 vezes por semana com o meu professor, quer dizer, o meu acompanhante é um professor profissional, para não perder, porque eu gosto de tocar direito. Então, todos os segredos revelados, né? Sim, estão aqui. Excelente. Muito bom conversar com o senhor. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pela participação. Gostei muito de ver, e vocês são jovens, mas fico pensando já no futuro que essas coisas são importantes. Segredo, ó, né? Esse aqui é desse aqui. Esse aqui é o resumo, é preciso magnésio para ajustar, porque é um elemento que faz falta. Excelente. O cálcio não faz, o cálcio é difícil, e o cálcio é regulado por ele. Esse aqui é importante. A chave de tudo, né? Ele é o maestro da orquestra. Muito obrigada. Obrigada por tudo, doutor. Você tem o livro? Vou comprar eu vou lhe imediatamente. Eu vou lhe dar o livro. Então, em homenagem ao negócio. Agora você distribui, depois empresta para os outros. Durante o ano de 2013, o Depois do Jeans trouxe informações de como manter a vitalidade na maturidade e mostrou histórias de pessoas que nos inspiram e servem de exemplo. Esse é o programa de encerramento. Esperamos que vocês tenham gostado dos nossos encontros e desejamos a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.